Fala galera! Pro vídeo de hoje, vamos finalizar as façanhas de um dos personagens mais queridos da ficção, então vamos terminar de falar dos feitos do Superman dos Novos 52, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Entrando num tópico emblemático, veremos seus poderes energéticos. O Superman tem sua clássica visão de calor, que é forte o bastante para derreter armas de fogo instantaneamente, e a tele que fez a superfície de um aeroporta-aviões em segundos, é necessário milhares de graus para isso acontecer. Ele também demonstra boa precisão nisso, porque consegue focar o calor para uma única área, e já soldou metais sem problemas. Um poder derivado disso é a explosão solar, que é quando Clark libera toda a energia presente nas suas células de uma vez só, o que é bem útil para nocautear rapidamente inimigos resistentes. Porém, o custo desse especial é que ele fica sem poderes pelas próximas 24 horas, porque seu corpo começa a recarregar. Já o poder dessa explosão solar se mostrou grande o suficiente para destruir o topo de uma montanha, nada além do esperado pro nível do personagem. E claro, o Homem de Aço também tem seu sopro de gelo, potente ao ponto dele ter combatido fogo de origem alienígena só soprando. Uma vez ele congelou boa parte de um prédio, que ficou sob uma grossa camada de gelo, além de, durante uma briga com outro alien, impedir que vários carros explodissem porque congelou o estacionamento na hora certa. Analisando uma característica curiosa, vejamos sua inteligência. Sabemos que o personagem nunca foi conhecido por fazer descobertas científicas ou criar dispositivos inovadores, só que mesmo não sendo esse tipo de gênio, o Superman ainda é bastante inteligente no geral, só de ver os destroços de tecnologia alienígena ele identificou que era um reator de fótons bem avançado. Porém, seu cérebro processa as informações em velocidades completamente impossíveis para o raciocínio humano e até para nossa tecnologia, e isso torna ele capaz de coisas absurdas. Um exemplo de leve disso foi a vez que o herói processou os dados dos 100 telescópios mais avançados do nosso mundo, e pelas informações que filtrou, conseguiu formular uma imagem computadorizada da destruição de Krypton. Isso acontece porque mesmo com o Clark adulto, o planeta estava a 27 anos-luz de distância da Terra, significa que a luz emitida pela explosão do planeta demorou 27 anos para poder ser captada por nós. E ainda por cima, um dos cientistas desse local disse que mesmo um supercomputador demoraria anos para conseguir processar todos os dados que o Superman queria, sendo que ele formulou tudo isso em menos de minutos. E para fechar com chave de ouro, quando a Lois Lane se acidentou e sofreu várias lesões internas, os médicos disseram que a operação necessária levaria horas, e seu corpo não iria aguentar esse tempo de cirurgia. Mas como o Clark é o Clark, ele simplesmente foi até uma biblioteca médica, e em um período de tempo que não parece ultrapassar poucos minutos, leu todos os textos de medicina publicados até aquele momento, e se preparou para ele mesmo fazer a cirurgia. Usando o conhecimento que adquiriu em conjunto com sua visão de raios-x e visão de calor, o Homem de Aço conseguiu deter a hemorragia interna da Lois, reparar o fluxo de ar nos pulmões e vaporizar cuidadosamente os fragmentos de metal no corpo dela, e o procedimento foi um sucesso, sendo feito em aparentemente 5 minutos. Ou seja, não tem nada que ele não faça, incluindo quebrar a medicina quando a situação exige. No combate, aqui o cara se destaca bem. O personagem é um lutador bastante competente, tendo boa intuição e se adaptando rápido conforme a situação exige, e nas suas próprias palavras, aparentemente o Clark sabe lutar boxe. O diferencial do Superman é que até na porrada ele é bem inteligente, exemplo disso foi a vez que precisou lutar contra uma criatura que era invisível aos seus sentidos. Só que vários canais de notícia acompanharam e filmaram ao vivo a briga deles, e o Kent usou seus sentidos para enxergar telas digitais e escutar a narração do que era noticiado, e conseguiu visualizar seu oponente, que aparecia normalmente nesses meios. A partir dessas informações, o Homem de Aço começou a virar o jogo, e fez uma jogada de mestre ao levar seu adversário para uma loja de televisões e câmeras, ganhando visibilidade total da criatura, que levou uma surra do herói. Talvez seu maior feito tenha sido derrotar o Apocalipse, um monstro kryptoniano tão poderoso quanto o próprio Superman, talvez até mais em alguns aspectos. Nessa ocasião, o Clark fez o que pôde, levando o vilão para Vênus para evitar danos na Terra, e aqui é uma das raras ocasiões onde o Homem de Aço se permite parar de se segurar. A batalha em Vênus foi acirrada e brutal, e o Clark literalmente churrascou o Apocalipse, voltando para a Terra todo lascado. Só que como o vaso ruim não quebra, o monstro se regenerou e também veio pro nosso planeta, castigando o Superman na porrada, até ele se encher e abrir uma rara exceção na sua regra de não finalizar seus oponentes, vencendo a luta ao despedaçar o monstro ao meio e depois caindo no chão todo ferrado pela intensidade da batalha. Nas fraquezas, temos algumas coisas interessantes. O ponto fraco mais conhecido do personagem é a infame Kryptonita e suas variantes, um minério radioativo de Krypton que, quando fica perto do Superman e outros kryptonianos, enfraquece seus poderes, torna sua saúde frágil e pode fazer eles irem de arrasta caso fiquem expostos a ela por muito tempo.
Outra vulnerabilidade é que, como a fisiologia do Clark é dependente de energia solar para funcionar, caso ele seja privado do Sol amarelo, ele fica lentamente mais fraco que o normal. Ainda nessa absorção de energia, uma vez o herói até sobreviveu contra uma explosão atômica, tanto pela resistência quanto pelas suas células se alimentarem da explosão, só que ele ficou bem lascado e o consumo dessa energia nuclear foi doloroso. Além disso, caso Clark seja exposto à luz de uma estrela vermelha, seus poderes vão diminuir aos poucos ao ponto de desaparecer, até ele entrar em contato com o Sol amarelo de novo. E por último, ataques baseados em magia podem dar danos sérios, porque mesmo que o Superman possa aguentar eles mais do que vários seres aprimorados, seu corpo ainda vai ser machucado, enquanto um ataque de origem científica não teria o mesmo efeito. Enfim pessoal, é isso. Vimos que a extensão das habilidades do Homem de Aço é bem maior do que estamos acostumados a pensar, e que elas, junto com seu espírito e força de vontade, fazem do Clark Kent um dos personagens mais humanos e altruístas da ficção. Não importa o que venha a acontecer, o Superman é e sempre será um dos maiores heróis que o mundo conhece. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!